A Igreja Católica marca datas para a volta de Jesus. Eu convido você a ficar até o final desse vídeo e não sair dele por nada, está muito bom. E se o assunto já te interessou, já chega aí deixando o teu gostei para que esse vídeo possa alcançar o maior número de pessoas possível. Muito bem, a Igreja Católica marca datas para a volta de Jesus. Não só a Igreja Católica, mas também pessoas do seio da Igreja Adventista do Sétimo Dia também marcam datas para a volta de Jesus. Entenda e fica até o final. E não esquece de se inscrever aqui também no canal, tá bom? Fica com o pastor aí até o final do vídeo. Que Deus ele te abençoe. Numa rápida pesquisa na internet, não precisa pesquisar muito não. Numa pesquisa bem superficial que eu fiz hoje, eu encontrei só no seio do cristianismo a marcação de 160 datas diferentes. Num estudo assim bem superficial que eu fiz hoje. Se você procurar mais a fundo, com certeza você poderá multiplicar esse número por 2, 4, 12, 50, sei lá. Numa rápida pesquisa, achei 160 datas só no seio do cristianismo. Coloquei apenas 4 aqui na tela, né? O Alfeu jogou aí para vocês enxergarem. Olha só. Coloquei só 4. O tempo não permite nós mostrarmos todas, né? E nem tanto interesse em relação a isso. Mas olha só. Em 992 da era cristã, 992 depois de Cristo, ocorreu um fato interessante. A Páscoa caiu no mesmo dia da Anunciação. Sabe que os católicos comemoram o dia da Anunciação, o dia que o anjo Gabriel apareceu para a Virgem Maria. E em 992, a Páscoa e o dia da Anunciação, né, caiu no mesmo dia. Essas duas datas coincidiram no mesmo dia. Esses dois eventos, né? Tradição católica, o dia da Anunciação, né? Obviamente o anjo Gabriel apareceu realmente para a Virgem Maria ali e tal, mas na tradição católica eles comemoram o dia. Então, eles calcularam o seguinte, que o Senhor Jesus deveria voltar no máximo em 3 anos, a partir daquela data. Porque o anticristo estaria, então, se manifestando. Uma data marcada pela Igreja Católica. 1º de janeiro do ano 1000, pelos mesmos motivos que alguns achavam que o mundo ia terminar na virada do ano 2000, também alguns cristãos achavam que na virada de 999 para o ano 1000, o mundo também iria acabar, no dia 1º de janeiro. Depois eles entenderam que o Senhor Jesus voltaria em 1033. Por quê? Exatamente 1000 anos após a morte do Senhor Jesus. Tem até um erro cronológico aqui, que eu não vou entrar em detalhes. Mas, de fato, o Senhor Jesus não morreu no ano 33, ele morreu no ano 31. A cronologia usada, né, por eles é uma cronologia errada. A maioria usa, por exemplo, a cronologia de Ussher. Na verdade, o Senhor Jesus, cronologicamente falando, nasceu antes de Cristo. E, pastor, fundiu a minha cabeça. Não. A questão é o seguinte, queridos. Há um erro cronológico, mas não vou explicar em detalhes. O Senhor Jesus morreu no ano 31. Pesquise aí na internet e pronto, tá? Mas aqueles que mantêm que o Senhor Jesus, né, morreu no ano 33, fizeram o cálculo, então o Senhor Jesus voltaria em 1033. Como não voltou, hoje é um grupo que ensina que o Senhor Jesus voltará em 2033. 2000 anos após a sua morte. Uma outra data marcada, foi marcada meio em cima da hora, no próprio ano, foi 1666. 666 é a marca da besta. Então fizeram um cálculo ali do milênio, né, 1000 anos, mais a marca da besta, deu 1666. E especialmente os cristãos da Inglaterra aguardavam a volta de Jesus para aquele ano. E olha, queridos, a gente pode achar que era um bando de ignorantes, é fácil julgar hoje, mas olha só. Em 1666, houve, queridos, a grande peste em Londres. Foi menor do que a peste bubônica, né? Em 1330 e alguma coisa, acho que em 1335, né? A 1345. Foi mais ou menos nessa época aí.
essa praga foi menor, essa peste foi menor, mas ainda assim é chamada de a Grande Peste em Londres. Foi em 1665 e 1666. Dos 500 mil habitantes, números redondos, obviamente, dos 500 mil habitantes, né, dos 500 mil londrinos, 100 mil morreram. De cada 5 pessoas, uma morreu. Em 1666, em Londres. Além disso, em 1666, houve o grande incêndio em Londres. Embora tenha sido um incêndio que destruiu grande parte da cidade, apenas entre aspas, porque toda a vida é preciosa, 9 pessoas morreram. Mas 100 mil ficaram desabrigadas. Então, notem, em 1666, 100 mil londrinos morreram e 100 mil ficaram desabrigados. Então, até havia alguma lógica, né, na mente e no coração dos londrinos, dos cristãos londrinos, entendendo que o Senhor Jesus tinha que voltar aquele ano. Mais de 160 datas eu encontrei. Se fosse colocar aqui no quadro só as datas que as testemunhas de Jeová marcaram, dá para botar uns 2 slides aí, não é? Porque eles marcaram nem sei quantas datas, e hoje eles ensinam equivocadamente que o Senhor Jesus já voltou. Só que voltou de forma invisível, contrariando todo o ensinamento bíblico. Agora, vejam só. E no movimento adventista, queridos, essa questão de marcação de datas, vejam bem, a Igreja Adventista do Sétimo Dia nunca marcou data para a volta do Senhor Jesus. Mas no seio do Adventismo surgiram grupos, um grupo aqui, um grupo ali, um grupo ali, tentando procurar pelo em ovo. E tentando achar o dia exato, ou mais ou menos a época, ou a geração que estaria viva por ocasião da volta do Senhor Jesus. Então, notem, no movimento adventista, queridos, algumas outras datas surgiram. Vejam só, vamos mencionar algumas que eu lembro aqui, de cor. Olha só. Logo após o grande desapontamento de 1844, Tiago White, ainda solteiro, não havia se casado ainda com Ellen Gold, né? Harm, que depois se tornaria Ellen White. Tiago White, estudando o ano jubileu, chegou à conclusão que no dia 22 de outubro de 1844 começou o ano jubileu. Que o Senhor Jesus, de fato, voltaria no dia 22 de outubro de 1845. Então, ele marcou a data para a volta do Senhor Jesus para o ano de 1845, 22 de outubro. Estava equivocado. José Bates, o grande capitão, estudioso da Bíblia, ao estudar a palavra de Deus, ele entendeu que no dia da purificação do santuário, existiam 2 bodes ali, o bode Azazel e o bode para o Senhor. O bode Azazel era solto no deserto, era um símbolo do diabo. E o bode do Senhor era imolado, era morto. E o sangue desse bode era aspergido 7 vezes sob o propiciatório, no lugar santíssimo. Então, José Bates fez a seguinte conta. Ele entendeu que cada aspersão valia 1 ano. 7 aspersões, 7 anos. E marcou a data para a volta do Senhor Jesus para 1851. Até que Ellen White conversou com ele e pediu para ele parar com aquela ideia. Mas ele marcou a data para a volta de Jesus para 1851. Outros adventistas marcaram a data para a volta do Senhor Jesus para 1884. Por que 84? Tomaram como base o fato de que o povo de Israel ficou 40 anos, né, no deserto até chegar na Terra Prometida. Fizeram uma associação em relação ao povo de Deus, à guarda do sábado, e chegaram à conclusão que após 1844 deveriam ficar mais 40 anos aqui na Terra. Marcaram, portanto, a data para 1884. Tantas outras datas surgiram. Queridos, em 1899, uma boa parte, ou um grupo grande de adventistas ensinava que o Senhor Jesus deveria voltar rapidamente, só que eles entendiam que 144 mil era um número literal. Também já estudamos esse assunto aqui. Mas eles entendiam, em 1899, que era um número literal. Quem entendia? Um grupo de adventistas. Não era a igreja que estava ensinando isso.
um grupo queria que era o quê? O número literal. E o Senhor só voltaria quando completássemos, né, 144 mil adventistas do sétimo dia. Só que só existiam 75 mil na época. Então, eles incentivavam que as famílias tivessem o maior número de filhos possível. 8, 9, 10, quantos filhos, quanto mais filhos, melhor, para completar o quê? O quadro de 144 mil. Incentivaram, inclusive, a adotar filhos. Além de ser uma baita de uma bobagem, ainda usaram o método errado, né? Que você tinha um alvo a alcançar, em vez de gerar filhos, vão pregar o evangelho e batizar. Mas veja que tremenda bobagem um grupo de adventistas ensinava em 1899. Outros ensinavam que o Senhor Jesus voltaria em 1928. Por que 1928? 40 anos após a Assembleia Geral em Minneapolis. Em Minneapolis, houve um reavivamento muito grande da justificação pela fé. Jones, Wagner e Ellen White dirigiram várias séries de conferências. Houve um grande reavivamento e reforma. Então, alguns entenderam que a partir de 1888, o Senhor Jesus demoraria mais 40 anos para voltar. Marcaram a data para 1928. Não foi Ellen White que marcou a data. Todas essas datas são datas espúrias. Nenhuma data oficial da igreja. E Ellen White combateu todas essas datas. Uma outra data, queridos, né, mais recente, 1964. Porque 1964, assim como Noé pregou 120 anos, a igreja deveria pregar 120 anos. Então, em 1964, alguns adventistas do sétimo dia marcaram a data para a volta do Senhor Jesus. Era aquele ano. Imagine, por exemplo, a Primeira Guerra Mundial, queridos. A Primeira Guerra Mundial começou em 1914 e terminou em 18. Houve, inclusive, em 1918, queridos, uma batalha em Megido, que alguns associam Megido ao Armagedon, a Batalha do Armagedon. Estava ali o exército inglês, né, lutando contra o Império Alemão e o Império Otomano. Muitos entendiam que era a Batalha do Armagedon. Inclusive, alguns periódicos adventistas, alguns, né, comentaram esse fato. Na Segunda Guerra Mundial, você pega, por exemplo, a bandeira do Japão, que tem ali, né, o símbolo, né, do sol nascente. Alguns pegaram, então, essa ideia do Japão, né, com a bandeira do sol nascente, dizendo que na sexta praga do Apocalipse, Apocalipse 16, os reis que vêm do nascimento do sol seriam japoneses. Leia alguns periódicos adventistas da época da Segunda Guerra Mundial. Um monte de gente pregava que era o Armagedon. Então, ao longo da história do adventismo, queridos, vários grupos surgiram. O tal do David Koresh, o adventista apostatado, disse que só ele tinha, né, a chave dos 7 selos. E enganou centenas de pessoas. E várias delas foram mortas, né, no cerco da polícia ali em Waco, lá nos Estados Unidos. Então, volta e meia, surge algum grupo no seio do adventismo ensinando que agora sabe o dia e a hora da volta do Senhor Jesus. Se não o dia e a hora, pelo menos a época, mais ou menos, ou qual é a geração. E nos dias de hoje, ocorre a mesma coisa, queridos. Há em nosso meio alguns grupos que, embora o Senhor Jesus tenha advertido de maneira muito clara, o dia e a hora ninguém sabe, há algumas pessoas por aí procurando pelo em ovo. Eu coloquei aqui algumas coisas que eu me lembrei em relação a esses grupos aqui. E eu já debati com alguns desses grupos ao longo do meu ministério. Tenho conversado com alguns desses grupos ao longo da minha vida, queridos. Então, vejam bem. Algumas pessoas pregam, né, que descobriram uma ideia original. Então, eles ensinam que é uma ideia nova, é uma nova luz. Então, a ênfase deles é na originalidade, no ineditismo, porque eles têm uma nova luz. Queridos, eu creio que o conhecimento bíblico pode ser progressivo, sim. Eu creio nisso. Agora, o que essas pessoas não entendem é o seguinte: originalidade não tem nada a ver com ineditismo.
E nova luz não tem nada a ver com uma ideia original ou com ineditismo. É que nos dias de hoje, queridos, mesmo no seio adventista, né, você percebe o seguinte: se o pregador não inventar uma coisa nova para ele mostrar que é mais inteligente do que os outros, parece que a velha pregação, a velha semente, as velhas raízes não valem nada. Então, o terreno sólido em que está alicerçado a igreja, está alicerçada a igreja adventista do sétimo dia, a terra firme que nós podemos pisar, ela é substituída por um terreno pantanoso, com ideias novas, com ideias originais. Olha, eu pensei uma coisa que ninguém pensou até hoje, nem Jesus pensou. Porque o Senhor disse que o dia e a hora ninguém sabe, mas alguns grupos sabem. Eu creio, queridos, que o conhecimento da verdade é progressivo, mas esse crescimento é progressivo, não deixando de lado, né, os patamares, os alicerces já bem estabelecidos. Por exemplo, o movimento Millerita não abandonou toda a linha cronológica. Toda a linha cronológica estava correta. Não, tudo isso está errado, deixa eu falar, não. Estava quase tudo certo. Eles erraram um ponto, o evento. Então eles não começaram do zero. Pegaram o que já estava firmemente alicerçado e descobriram uma nova luz. Isso eu creio. Agora, você abandonar o historicismo. Toda interpretação profética adventista está alicerçada no historicismo. Então eu abandono o historicismo e abraço o futurismo. Para explicar Apocalipse 17, por exemplo, dizendo que Apocalipse 17 se refere a 7 papas. Agora 8, né? Porque havia uma teoria dos sete reis, eram 7 papas, o 8º papa seria o próprio diabo, só que já erraram, né? Porque o 7º renunciou, já está o 8º no lugar, então já inventaram uma outra teoria, mas eu vou falar sobre esse assunto no próximo final de semana. Que Deus ele te abençoe, não esquece de se inscrever aqui no canal, deixar o teu gostei e também compartilhar, mas não esquece também de comentar, tá bom? Que Deus ele te abençoe e um forte abraço para você em Cristo Jesus.